Seja bem-vindo à FluidMed. Hoje nós vamos falar sobre provas irmãs. Você sabe o que são provas irmãs, Paulo? Provas irmãs é um termo que o pessoal mesmo criou, né, Alan? Quando nós falamos de irmãos, nós estamos falando de pessoas que se parecem, não é isso? Então, quando a gente fala de provas irmãs, nós também estamos falando de provas que se parecem. E nessa categoria, nós poderíamos pensar em duas coisas diferentes. Primeiro, provas cujo estilo de questões se parecem. Então, provas que costumam cobrar coisas de maneiras semelhantes. E uma segunda categoria seriam provas que costumam cobrar temas semelhantes, o que é bem diferente uma coisa da outra. Então, por exemplo, se temos a prova da USP, ela tem uma certa cobrança histórica de alguns temas. Um exemplo simples, a oftalmologia, que é uma das apostilas do Medicurso, é um tema pouco cobrado, geralmente. Na USP, esse tema tem um pouco mais de importância do que no resto do Brasil, mas isso já faz com que a prova seja diferente. Ou seja, o tema oftalmologia é mais cobrado na USP. Se nós tivermos uma outra prova que tem uma predileção por cobrar os mesmos temas da prova da USP, nós poderíamos classificá-la como prova irmã da USP. Dessa maneira, a gente consegue classificar todas as provas do Brasil de acordo com qual é o grau de similaridade entre as provas. Você consegue pensar em alguma maneira de como fazer isso, Paulo? Bom, isso você está falando então com relação às incidências dos temas em cada prova, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Então vamos lá. Imagine, por exemplo, que nós peguemos duas provas de estados diferentes. Então vamos pegar a USP São Paulo e o Processo Seletivo Unificado, o PSU de Minas Gerais. Cada prova tem incidência diferente de cada tema. Dentro de cada prova, alguns temas têm uma importância muito maior do que outros. A saber, existem temas que são 20 vezes mais cobrados do que outros. Nós podemos dividir os temas da prova de acordo com várias classificações. Para ser bastante prático e bastante pragmático, eu acho que a melhor divisão de temas é aquela divisão que o pessoal do Med Grupo propôs. Por quê? Porque quando a gente utiliza essa divisão de temas, o aluno consegue colocar isso em prática, já que ele tem as apostilas já divididas pelos mesmos temas, o banco de questões já divididos pelos mesmos temas, então ele consegue, na prática, usar essa informação a favor dele. Se escolhermos outros temas diferentes, certamente dá para fazer a mesma coisa. Entretanto, a aplicação prática diminui. Então, se pegarmos o PSU e a USP, nós podemos simplificar a coisa para ficar mais fácil. Então, vamos supor que a prova só possua 10 questões e que, ao invés de 60 e tantos temas que o médio grupo divide a prova, vamos supor que só existam 5 temas. Então, vamos supor que a gente pegue, por exemplo, o tema 1. O tema 1 caiu, por exemplo, na prova da USP, uma questão, e na prova do PSU, 2 questões. E assim a gente vai construindo a nossa tabelinha. Então, o tema 2, caíram 3 questões na prova da USP, 2 questões na prova do PSU. E vamos fazendo assim até o final, conforme você está vendo aqui. Depois, nós podemos pegar esses temas todos e formar duplas. Então, por exemplo, para o tema 1, a gente conseguiria fazer uma dupla, ou seja, caiu uma questão em uma das provas que também caiu na outra. Entretanto, nós podemos ver que uma das provas cobrou esse tema em excesso em relação à outra prova. E, portanto, esse mesmo tema que foi cobrado em excesso não possui uma correspondência na outra prova. Em outras palavras, ele não forma uma dupla. E nós poderíamos considerar a correspondência das duas provas como a quantidade de duplas que foram criadas entre essas duas provas para estes temas. Então, quando a gente fala que uma prova tem uma correlação de 50%, isso quer dizer que, considerando os temas que foram divididos, a gente consegue fazer uma dupla de temas em 50% das questões e os outros 50% de questões vão ser cobrados em excesso em uma das provas em algum dos temas, em outras na outra prova em outros temas diferentes. Ou seja, se um aluno quiser estudar para alguma dessas provas e ele estudar, por exemplo, 100% focado na incidência e na cobrança da USP, na prática, ele só vai ter uma correlação de X% com uma prova que é diferente. Então, a correlação dele com cada uma das provas vai depender da correlação dele com o estudo dele com cada uma das provas. Isso traz várias implicações muito importantes para o seu estudo. Por quê? Nós sabemos que quanto maior a correlação do seu estudo com as provas que você quer passar, maior a chance de você passar. E faz todo sentido isso, não faz? Faz total sentido. Porque se certo tema, por exemplo, cai em 10% das questões da sua banca, faz total sentido que 10% do seu estudo, mais ou menos, dependendo do seu desempenho nesse tema, seja focado também neste tema. E se algum outro tema cai muito menos, você também vai focar menos tempo neste outro tema.
Se você abrir muito o seu horizonte e estudar de forma muito desigual ou de forma muito abrangente, a correlação do seu estudo com as bancas que você pretende prestar vai ter uma tendência de ficar cada vez mais distante. E quando essa correlação do seu estudo e do que é cobrado está distante, a gente poderia dizer que alguns meses do seu ano de estudo foram gastos de maneira incorreta. Então, ao invés de estar estudando o que cai de excesso na prova X, que é a que você quer, você acabou estudando algum tema em excesso que talvez vai ser importante para outra prova que você não quer. Então, isso é a correlação, é disso que nós fazemos várias postagens e nós conseguimos, baseado nessa divisão de temas que o Medigroup propôs, fazer a correlação entre praticamente todas as bancas do Brasil todo, das principais bancas, para a gente poder definir quais são as provas irmãs. E o pessoal consegue ter acesso às provas irmãs e essa correlação, tudo seguindo a nossa página, indo lá no nosso link da bio no Instagram e se inscrevendo, é claro, na nossa jornada, que é onde efetivamente nós vamos passar o passo a passo para que você consiga sair de notas muito mais baixas, próximas dos 60%, e chegar em notas muito mais elevadas. Para provas mais difíceis, notas na casa dos 80% te permite passar em qualquer especialidade. Naquelas provas de dificuldade moderada, habitual, você consegue obter resultados de 90% ou mais, que te permitem também passar em qualquer especialidade, em qualquer hospital. É para isso que a FluidMed existe, é para isso que nós estamos aqui. Meu nome é Alan Araújo, sou um dos cofundadores da FluidMed. E eu sou Paulo Araújo e fundamos essa empresa para levar a você conteúdo de qualidade para ajudar na sua aprovação, para ajudar a te tornar um profissional melhor, bem como um estudante com melhores resultados. Conte conosco nessa missão. Um abraço. Um forte abraço. Bons estudos.